Olá, pessoal! Que saudade que eu tava, gente, sério, uma saudade imensa de estar aqui com vocês, fazendo lives novamente ao vivo. Nossa, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês se manterem assistindo os nossos vídeos nas férias, mesmo tendo sido gravados. Mas hoje a gente está de volta, eu estou de volta ao vivo com vocês aqui para receber as perguntas, responder as perguntas feitas ao vivo. Então, fica atento, porque terminando aqui a minha conversa com vocês, eu vou responder as perguntas que vocês fizerem ao vivo aqui. Claro, não sei se consigo responder todas, mas farei o máximo, tá bom, gente? Olha, muito obrigada mais uma vez e um ano maravilhoso para todos vocês, já que eu estou vendo vocês pela primeira vez, não é mesmo? Então, vamos lá. Hoje, gente, eu vou falar sobre como passar, né, como enfrentar um momento delicadíssimo da vida das pessoas que estão incapacitadas, que é exatamente a perícia no INSS. Eu sei o quanto é difícil passar pela perícia do INSS e ser reprovado, não conseguir o benefício, porque a gente sabe que a pessoa que tem o trabalho de agendar uma perícia no INSS para poder passar por esse exame, não está brincando. Com certeza está sentindo, está sofrendo dor, está sofrendo, não consegue trabalhar. Então, a gente não está aqui de brincadeira, nem a gente e nem você, quando agenda uma perícia. Mas a gente sabe também que muitas perícias, que muitas pessoas que têm lá uma vasta documentação, que está de fato incapacitado para o trabalho, não consegue o benefício porque não passa na perícia, a perícia não aprova o benefício, né? E a gente hoje vai falar sobre a perícia dos problemas de coluna lombar. Na verdade, coluna em geral, as doenças na coluna e como você pode enfrentar as perícias quando o seu problema é na coluna. Como você deve agir, quais são os documentos que você precisa levar, como você deve se comportar, quais são os cuidados que você deve ter no momento da perícia para evitar ao máximo o risco que ninguém quer, que é de não conseguir o benefício por incapacidade. Mas, além disso, como a gente sabe que muita gente fazendo tudo certo, levando toda a documentação, ainda é reprovado na perícia e não consegue o benefício, eu preciso também dizer como agir em cada caso, porque existem várias possibilidades e cada caso é um caso específico. Não adianta eu dar uma receita como se fosse um pão de ló. Não é um pão de ló. Cada caso é um caso e a gente precisa tomar muito cuidado para agir da maneira correta em cada caso, para não perder tempo, porque a gente sabe que o tempo nesse caso é muito custoso, porque as pessoas ficam sem receber o benefício e também sem poder trabalhar, tá bom? Então, se você tem interesse nesse assunto, se você conhece alguém que pode se beneficiar do assunto que a gente está trazendo hoje, eu vou pedir para você, compartilha esse vídeo com as pessoas que precisam dessas dicas, porque são dicas de uma advogada que tem 20 anos de profissão e experiência, que está aqui só para ajudar você, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu vou falar, a gente sabe que existem muitas doenças da coluna. Não existe uma nem duas, existem muitas. É lógico que existem as mais comuns. Então, eu escolhi aqui algumas doenças da coluna para a gente poder tratar, para evitar que a gente passe aí um dia falando de doença da coluna. Não dá, né? Olá. Bom, primeiro eu quero falar conversar com vocês sobre as causas, porque às vezes você não se atenta que existem diversas causas para doenças da coluna e às vezes você está contribuindo para adoecer ou para se manter doente porque não toma os cuidados necessários. Também é importante saber por que você tem o problema na coluna, porque se o seu problema for relacionado ao trabalho,
o valor do seu benefício é diferente. Se o seu problema de coluna estiver relacionado com uma doença grave, o valor da sua aposentadoria não vai ser diferente, mas você vai poder exercer o seu direito sem carência. Então, é muito importante entender quais as causas das doenças da coluna, investigar por que você tem o problema na coluna. Antes de fazer esse vídeo aqui para tratar da perícia, eu fiz um vídeo que está aqui na descrição deste vídeo, que eu falo como é a aposentadoria da doença na coluna, e aí você pode complementar as informações com esse vídeo, tá bom? Mas vamos lá, quais são as causas dos problemas de coluna, na coluna, tá? Uma das razões é a obesidade, né? Porque ele sobrecarrega a coluna, tabagismo, problema é influência genética, então muitas vezes hereditariamente a pessoa tem pai, mãe, que tem problema na coluna e daí tem algum problema na coluna, ou por má formação, por exemplo. Enfim, existe essa possibilidade, né? As doenças também na coluna, elas... 2/3 da população, 80%, na verdade, da população vai enfrentar algum problema na coluna em algum momento da vida, porque a doença na coluna é muito comum, inclusive ela é causada pelo envelhecimento. E quem envelhecer está sujeito a ter problema na coluna, tá? Então, mesmo que você faça tudo certinho, é muito provável que você tenha problemas na coluna se você viver mais. Quanto mais você vive, mais risco você tem, né? Traumatismo também, quedas, acidentes, também podem causar doenças na coluna. O carregamento de peso, posições, esforços feitos, por exemplo, para carregar peso, você vai pegar o peso e aí você faz força na coluna, em vez de se agachar, você pega o peso de maneira incorreta, ou você pega um peso que está excessivo para você, também é uma causa, tá? Você fazer movimentos repetitivos, contrários, né, que você não deveria fazer, giro no corpo com frequência, abaixar e levantar com frequência, ficar sentado o dia inteiro, tá? Então, para quem trabalha aí sentado como eu o dia inteiro, tem que fazer uma pausinha de hora em hora, de 5 minutos, para dar uma andadinha, não pode ficar sentado o dia inteiro, não, tá? Sedentarismo é uma das causas também de problema na coluna, né? Já falei dos movimentos repetitivos. Quanto menos educação formal as pessoas têm, mais propícias doenças na coluna. Por quê, gente? Porque provavelmente vai fazer um trabalho que exige mais esforço braçal. Então, as pessoas com menos educação tendem a ter no tempo, né? No passar do tempo, mais problema na coluna, porque trabalham como serviços gerais, como pedreiro, servente de pedreiro, mecânico, até são profissões que exigem conhecimento técnico, mas exigem também força, né? E, existem diversas causas, e aí eu escolhi as doenças que a gente vai tratar hoje. Vou falar de lombalgia, discopatia degenerativa, protusão discal e hérnia de disco, que são as doenças mais comuns da coluna, tá? Vou falar rapidamente das doenças para entrar nas dicas preciosas que eu tenho sobre as perícias, o que fazer nas perícias, os cuidados que você deve tomar e também o que fazer se você não passar na perícia. Tá? Então, vamos para a doença mais comum de todas, é a lombalgia. É uma doença, é uma dor na coluna que pode ser causada por diversas razões, tá? A doença mais comum, sem dúvida, é a lombalgia, né? Causas, são as causas que a gente já mencionou, má postura, inflamação, infecção, fraturas, lesões, sedentarismo, tá? Trabalho repetitivo, obesidade. As doenças como depressão e ansiedade também podem causar doença na coluna, e doenças reumáticas também causam doença na coluna, dor, né? A lombalgia. Os sintomas que a pessoa tem quando tem esse problema, a lombalgia, tem dor nas costas, obviamente, tem dor aqui embaixo, na parte de baixo da coluna, tá? Que melhora com repouso. Então, a pessoa tá lá com dor,
e aí, no repouso, ela acaba diminuindo a dor que ela sente, ok? Dor nos quadris, virilhas, coxas, bumbum, na parte inferior inferior das costas, né? A dor pode ser forte, que fica difícil, inclusive, para caminhar. Tem pessoas que não conseguem nem sair da cama de tanta dor, né? Músculo das costas, eles ficam tensionados, ou seja, eles ficam mais duros, né? Queimação ou formigamento em alguma parte do corpo e piora na dor quando inclina o corpo para trás. Normalmente, dói mais a coluna quando a pessoa inclina o corpo para trás, tá? Esse pode ser um exame, né? Como que você prova a lombalgia? Por é uma dor, né, gente? Então, é difícil provar a dor, mas acontece que a dor, ela, por exemplo, gera o tensionamento dos músculos, né? Então, se você tem uma tensão no músculo, você vai ficar com o músculo rígido da coluna, você não tem como fingir, né? Existem várias formas de o perito analisar se a pessoa está sentindo dor, e ele faz exames ele pede movimentos para a pessoa fazer e ele sabe como essa pessoa deve reagir. Então, é fácil para o perito avaliar se você está tendo uma dor muito forte, se você está tendo uma limitação de movimento. O perito analisando, ele consegue chegar a essa conclusão. Mas existem alguns exames que também auxiliam na prova, né? Raio-X, exame clínico, que é o que eu falei, é o primeiro exame, é o mais importante, tá? Que é o exame que o perito ou o médico ele faz na pessoa. Raio-X, tomografia computadorizada, ressonância magnética, e tem um exame também chamado mielografia, que é mais incomum, mas também é possível, tá? Vai depender, é lógico, do porquê você tem dor na coluna, que é a lombalgia, tá? A outra doença que a gente vai trazer aqui é a discopatia degenerativa, tá? O que acontece com a discopatia degenerativa? Bom, na coluna a gente tem discos, né, intervertebrais, que ficam entre as vértebras. Eu trouxe um desenho para vocês, tá? Esses discos, eles servem para diminuir o impacto, tá? Então, quando você anda, tem impacto, quando você pula, tem impacto. E aí, essas vértebras, se elas não tivessem esses discos que ficam entre as vértebras, eles iam bater, né? Eles iam ralar um no outro, eles iam perder, perder a vértebra, ia perder massa, né? Ia perder osso, né? Então, isso ia causar muita dor. Então, é lógico, tem os discos intervertebrais, que são discos, são discos porque tem aí uma forma, né, circular, fica entre as vértebras e serve para proteger e diminuir o impacto. Acontece que, no passar do tempo, quando a gente vai envelhecendo, esses discos eles vão perdendo água, porque o disco ele é feito principalmente de água. E essa água vai se perdendo com o tempo, vai ficando mais fina esse disco, vai ficando mais fino e vai causando a discopatia, tá? Então, a principal causa da discopatia degenerativa é o envelhecimento, tá? Então, todas as pessoas vão envelhecendo e vão ficando. Acontece, gente, que aí tem uma questão muito importante para você avaliar. Às vezes, a pessoa tem discopatia degenerativa e é muito jovem. Por que acontece isso? Em razão de uma causa externa, que pode ser, por exemplo, o trabalho que essa pessoa faz, que gera aí impactos ou estão diminuindo, impactos que estão diminuindo, microimpactos que estão diminuindo, por exemplo, a espessura desse círculo, né? Desse disco invertebrado, né? Intervertebral. Então, é preciso tomar cuidado, porque toda vez que o médico ou o perito olha que a pessoa tem discopatia degenerativa, ele não quer reconhecer que o trabalho pode ter alguma relação. Mas pode acontecer de você antecipar a doença, ser jovem e mesmo assim ter uma doença de envelhecimento,
por conta de trabalho realizado durante a vida, por conta de um impacto, né? Tá? Então, fiquem atentos a isso. Podem ser causadas, então, por traumas, esforços físicos exagerados e por uma vida sedentária. Olha só, quando você se esforça exageradamente, você pode desenvolver a discopatia degenerativa ou antecipá-la. Assim como, se você tem uma vida sedentária, também pode antecipar a discopatia degenerativa, tá? Trabalhar sentado, inclinando o corpo para frente, pode causar a discopatia degenerativa. Olha como é importante, gente, você avaliar qual é o problema, se o seu trabalho tem relação com o problema de saúde. E como você faz isso? Conhecendo as causas da doença. Por isso que eu gosto de falar sempre um pouco da doença, tá? Então, a discopatia degenerativa, como que é feito o tratamento? Ele é feito o tratamento por medicamento, né? Fisioterapia, bloqueios, que já aí é quando a dor não está cedendo, né? Irradiações e cirurgia, tá? Todos esses tratamentos podem ser indicados, a depender do caso, para discopatia degenerativa, tá? Olha aqui o desenho que eu trouxe para vocês de uma coluna com discopatia. Esse vermelhinho aqui é o disco intervertebral que está com discopatia degenerativa. Por quê? Ela está reduzido, tá vendo? Ó, esse daqui é mais fino do que esse azul. Então, ele tá com menos água, ele diminuiu aí a proteção das vértebras que estão aqui. Isso aqui é uma vértebra, isso aqui é uma vértebra. No meio tem o disco intervertebral. Esse disco teria que proteger para evitar o impacto das vértebras, mas é difícil, vai ficando mais difícil conforme vai ficando mais fininho esse disco, tá? Bom, como que você prova a discopatia degenerativa? Como você vai falar? Como que você vai demonstrar que o disco ficou mais estreito, mais fininho? Com os exames de imagem, tá? Existem alguns exames clínicos que são indicativos, mas vai precisar fazer exame de imagem, e aí você vai precisar fazer o raio-x, tomografia e ressonância magnética. Tá bom? São esses os exames. O melhor deles, o que vai demonstrar mais fácil e claramente é a ressonância magnética, tá bom? Bom, a outra doença que eu trouxe para vocês, e aí já estamos terminando as doenças, né, para a gente entrar na perícia especificamente, é a protusão discal, tá, gente? A protusão discal é a fase inicial da hérnia de disco, que é a doença que a gente vai falar a seguir, tá? Nela, os discos intervertebrais são reduzidos, mas não rompem o anel, tá? Você vai ver que na protusão discal, o disco que protege as vértebras perde um pouco a sua forma, ele não fica redondinho daquele jeito, ele vai perdendo a forma dele e vai saindo um pouquinho do espaço, mas ainda não rompeu, tá? A protusão discal, que é sem o rompimento do anel, porque o disco é um anelzinho, dentro tem bastante água, e esse anel não rompeu, então por isso chama protusão discal, tá? Vamos lá, trouxe um desenho aqui também para a gente ver. Tá vendo, ó, que ele perdeu aqui a forma? Tá vendo aqui, ó? Aqui onde está vermelhinho, ele ficou mais estreito o disco, então ele está lá, ele não rompeu, mas ele está mais estreito em um local do disco, não é ele inteiro, tá? Então ele está perdendo a forma, ok? E aí, os sintomas da protusão discal: dor local, formigamento, limitação de movimentação, tá? Perda de habilidade motora fina, então a pessoa tem dificuldade com a habilidade, porque a protusão discal, se ela é mais abaixo, ela vai atingir mais os membros inferiores, mas ela também pode ser
aqui na cervical, ela pode ser na região de tórax. Então, dependendo do local em que ocorre a protusão discal, ela vai atingir os membros inferiores ou superiores. Então, é muito importante que você tenha aí isso em mente. Será? Eu estou com um problema, estou sentindo aí um formigamento no braço. Será que eu estou com protusão discal? Pode ser. Provavelmente na área acima do tórax, né? Tá? Perda de habilidade motora fina, que eu já falei, e dor ao tossir e respirar. Então, vamos dizer que você tem uma dor aí, uma protusão discal na área das vértebras que estão no tórax, você vai ter dor ao tossir e respirar, tá bom? A protusão discal, ela causa... O que causa a protusão discal? Vibração local. E aí, o que vem à mente? Motoristas, tá? Motorista, caminhoneiro, aquele pessoal que trabalha com a britadeira, tá? Toda máquina que causa trepidação no corpo da pessoa, do trabalhador, vai ser aí uma causa de protusão discal. Pode ser, né? Uma causa de protusão discal. E depois da protusão discal, ela vai agravando e chega à hérnia de disco. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Esse trabalho em que o trabalhador é colocado em trepidação, num local com trepidação, pode haver aí o desenvolvimento da doença, ok? Trabalhos com excesso de peso, ficar muito tempo sentado e na mesma posição. Vocês veem que é muito importante você que está trabalhando sentado, procurar mudar de posição, procurar levantar um pouquinho a cada hora, né? A inclinação e o giro do corpo, do tronco, também pode causar protusão discal. Obesidade, né? Não gosto muito de falar de obesidade, porque eu sou gordinha, mas é uma causa, tá? E aí vamos para a doença aqui, das que eu enumerei, que normalmente é a doença mais grave da coluna, tá? Bom, a hérnia de disco. E tem muita gente aí que conhece alguém que tem hérnia de disco ou uma outra doença na coluna e pode trazer para a gente, pode compartilhar para essas pessoas esse vídeo, tá? Depois da hérnia discal, eu vou para as perícias, então fica comigo mais um pouco, tá? A coluna tem vários discos, que é como eu mostrei para vocês, que atuam como eles são amortecedores, certo? Toda vez que ocorre o desgaste de uma vértebra, na verdade, toda vez que existe um rompimento, olha, aí a gente tem a hérnia de disco, tá? Olha só, gente, olha aqui as vértebras, tá? Aqui do lado tem as vértebras, aqui tá mostrando... mais frequentemente, a hérnia de disco é na região lombar, que é abaixo, próximo do bumbum, tá? Provoca muita dor nas costas, muita sensibilidade na coxa, nos pés, na perna. Se for na região cervical, pode causar nos braços, né? Então, vai depender da área, tá? As causas mais comuns da hérnia de disco: acidentes e traumas. Então, você que sofreu um acidente de trabalho, se você sofreu um acidente de trânsito, você pode ter desenvolvido aí a hérnia de disco, tá? Carregamento de peso em excesso, má postura, causas genéticas e envelhecimento, tá? Podem ocorrer na região de cima da coluna, no tórax ou na região lombar, ok? Sintomas mais comuns: fraqueza na perna, porque a perna vai ficando mais fraca se for na região lombar, lógico, se for na região acima pode vir dar fraqueza nos braços, né? Formigamento e dormência em pernas, braços ou pés, dor irradiante, sabe aquela dor que parece que você começa no bumbum e segue a perna, né? Vai chegando na perna. Essa dor é a dor comum de hérnia de disco lombar, tá? Dor na nuca, no pescoço, sensação de ardência, torcicolo e outros. Então, existem muitos sintomas, tá? É uma doença da coluna, é a doença que mais afasta o trabalhador no Brasil.
Olha, atenção, gente. Por isso que eu digo que você conhece alguém que precisa desse vídeo. Porque é a doença que mais afasta o nosso trabalhador brasileiro do trabalho, tá? Quais são as profissões que têm muito hérnia de disco? Por conta das causas, né? A gente vê muitos problemas de hérnia de disco em trabalhadores braçais, né? Trabalhadores braçais é muito comum, profissionais da saúde, da auxiliar de enfermagem, o maqueiro, porque ele muitas vezes ele transporta, né, o paciente de uma maca para outra, o auxiliar de enfermagem, já falei, domésticas, faxineiras, serviços gerais, mecânicos, tá? O catador de lixo, coletor de lixo, na verdade, não catador, desculpe, servente de pedreiro, todo esse pessoal que trabalha pegando peso tem a possibilidade. Como que prova? Ó, tá vendo, gente? Que na hérnia de disco, como eu falei para vocês, a diferença entre a hérnia de disco e a protusão discal é que na hérnia de disco, o interior do disco intervertebral, ele sai do lugar, ele rompe o anelzinho que tem segurando aquela substância dentro daquele círculo, ele rompe, e aí a substância que estava dentro daquele círculo sai. Olha só, opa, passei para frente sem querer. Olha só esse desenho. Você vê que o disco ele sai do lugar, né? A substância que tem dentro do disco, tá? E isso é que faz a pessoa sentir a dor. Não estou aqui para dar aula de medicina, porque eu não sou médica, eu sou advogada, mas a gente precisa entender um pouquinho, ou como advogada, ou você que é segurado e está com problema na coluna, é interessante você entender o porquê você está doente e o que está acontecendo no seu corpo, né? O melhor exame para o caso de hérnia de disco é a ressonância magnética, tá? A gente sabe que é muito difícil, é um exame caro, nem sempre você consegue, mas é o melhor exame, tá bom? Bom, o exame clínico, o raio-x e a tomografia também auxiliam no diagnóstico. O tratamento da hérnia de disco pode durar até 8 semanas, mas tem gente que é refratária ao tratamento medicamentoso, ou seja, a dor não passa com tudo quanto é medicamento, não melhora com o tratamento mais simples, conservador, que se fala, e aí tem que fazer cirurgia. E nem todo mundo está disposto a correr o risco de fazer uma cirurgia. E olha, gente, ninguém é obrigado a passar por uma cirurgia, né? Às vezes a pessoa sabe que é a única chance que tem de melhorar, mas não tem coragem, né? Bom, agora eu vou falar das perícias, e aí eu peço para vocês o seguinte: se vocês estiverem aí se preparando para uma perícia, eu vou deixar cada slide, vocês printem, vocês tiram print dessa tela para ajudar vocês, para vocês não esquecerem do que eu estou falando aqui, tá? É muito importante, as dicas que eu estou trazendo para vocês são dicas de quem já viu sinceramente, mais de 5.000 pessoas passarem por mim aí que fizeram perícias e não conseguiram o benefício. Porque são 20 anos de profissão, é muito tempo, né? Já vi muita coisa, tá? Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é simples, porque pode parecer óbvio para você, mas tem gente que vai para a perícia sem os documentos necessários, tá? Tem gente que chega na perícia e esqueceu dos documentos. Então, por isso, printa aí para você dar uma checada antes de ir para a perícia. Documentos organizados, tá? Não é aquela bagunça, tudo amassado dentro de uma sacola de plástico, amassadinho, jogado dentro, não. Porque isso atrapalha a sua perícia. Porque na hora que você chega para fazer perícia, o perito está impaciente, tem mais 40 perícias fazendo naquele dia, né? Ele não quer esperar você organizar os documentos na sua sacola. Então, chega com tudo organizado, um papelzinho em cima do outro, tá? Então, vamos lá. Quais são os documentos que você tem que se preocupar em levar? Se você tem carteira registrada, mesmo que você não tenha, é interessante levar, porque o perito pode avaliar. Carteira de trabalho e documento pessoal com foto. É muito interessante que esse documento pessoal com foto
não tenha mais de 10 anos. Por que eu digo isso? Porque tem gente que leva o RG de quando era bebê. E aí, como é que o perito vai saber que você é você, né? Então, toma bastante cuidado com isso, tá? Porque a foto, ela serve para o perito reconhecer que você é você. Então, tome cuidado com isso, tá? Agendamento da perícia. Quando você faz o agendamento pela internet, você imprime aquele agendamento ou então leva no seu celular, salvo o agendamento, porque às vezes existem confusões aí, tá? Então você leva para provar que você tem aquele agendamento. Se você tem carteira assinada e o agendamento foi feito pela empresa, é importante também você levar um documento que diz qual foi o último dia de trabalho seu. Esse é um documento importantíssimo, tá? A empresa que vai fornecer para você esse documento, ok? Se você tiver sofrido um acidente ou se você tiver uma doença relacionada ao trabalho e a empresa agiu corretamente e fez a comunicação de acidente de trabalho, conhecida como CAT, leva também a CAT, tá? E aí você vai também organizar os laudos médicos, tá? Vamos dizer que seu médico disse, tem aí histórico da doença, né? Relatório médico diz qual foi o tratamento que ele passou para você, quantas sessões de fisioterapia você fez, como que você está reagindo ao medicamento, isso é relatório médico, ele vai dizer qual é o diagnóstico, quais são os tratamentos que você passou, qual foi a evolução, se você precisa de afastamento ou não, quanto tempo de afastamento você precisa, né? E o atestado é um documento mais simples, que só diz a CID, né? Que é o código, na verdade, o CID, que é o Código Internacional de Doença, e também te dá o tempo de afastamento. Lógico que o médico tem que assinar e datar, lógico que tem que ter o carimbo do médico, né? Mas o atestado é o documento mais simples desses três, entre laudo, relatório e atestado. O mais simples, o mais pobre, o pior, se você só depende dele, é o atestado, porque não dá informação além de que você precisa de afastamento. Eu gosto sempre de dizer para os meus clientes, você tem que ser o paciente que pede o relatório, que pede o laudo. Ai, doutora, mas o meu médico não quer dar. Ele tem que dar. É obrigação dele. Se você não conseguir que o seu médico dê por escrito a sua situação de saúde, o seu tratamento, o prognóstico, tarará, procura outro médico. Se não está fácil para você, reclama. Vamos dizer que você depende do SUS e tem só um médico. Né? Se você não conseguir sensibilizar esse médico, se você não conseguir que ele faça um documento completo para você, reclama para o superior dele, porque ele tem obrigação, tá? Ele tem obrigação, ok? Prescrição de medicamento é muito importante. Vamos dizer que você já tomou lá 3, 4 tipos de medicamentos diferentes. O médico está só aumentando a dosagem, mudando de medicamento e a dor não passa. O perito, para ele saber disso, se não tiver naquele relatório que eu falei, mas você levar a prescrição desses medicamentos, o perito vai ver que os medicamentos que o médico foi passando o medicamento cada vez mais forte, em dosagem maior, o que mostra que você não está respondendo bem ao medicamento, que a dor não passou, que você não conseguiu melhorar, né? Então é muito importante a prescrição de medicamento, ok? Prescrição de tratamento, em muitos casos é aconselhável fazer fisioterapia, é aconselhável fazer algum exercício na água, o médico te dá algumas prescrições de tratamento, outros que não sejam medicamento. Se você pegou essa prescrição com o médico, essa prescrição tem que chegar lá para o perito. O perito tem que ver isso, tá? E aí eu volto a falar da pessoa que depende de SUS. A gente sabe, o SUS ele é maravilhoso, né? Mas ele não dá conta de todo mundo. Infelizmente, não há
aí dinheiro para atender da maneira que deveria atender todas as pessoas. Então, muita gente está esperando cirurgia, muita gente está esperando fisioterapia, ou então terapia, né, com psicólogo, enfim, um especialista. Se você está aguardando alguma coisa no SUS, está aguardando poder passar por um tratamento ou por uma consulta, o que é importante é você provar que você está aguardando o agendamento por falta de possibilidade, porque não tem lugar, não tem vaga. Eu sei, é muito comum, gente, porque além de ser advogada há muito tempo, eu trabalhei em hospital, no maior hospital do meu estado. Então, assim, eu conheço a realidade de perto, eu sei que é difícil médico, tá? Eu sei que é difícil médico, eu sei que é difícil fisioterapia, eu sei que é difícil cirurgia no SUS. Mas se você tem a prescrição do médico e você está aguardando vaga, prova isso para o perito, tá? Prova isso para o perito, porque vai te ajudar no seu benefício, ok? Outra questão aqui muito importante na perícia, eu vou contar um caso para vocês, tá? E é um caso real, tá? Fica atenta aí, porque é uma situação verdadeira. Peritos, uma vez, um caso específico, um perito que estava analisando, examinando se dava ou não, se tinha ou não incapacidade um trabalhador com problema na coluna, o sujeito chegou lá, eu não vou contar nem se é mulher ou homem, tá, gente? Para não ter perigo dessa pessoa se identificar. Mas o caso foi o seguinte: essa pessoa chegou, disse que estava sentindo muita dor, que não conseguia levantar nem abaixar, que não conseguia fazer nenhum serviço doméstico, que não conseguia fazer movimentos com a coluna, que estava imprestável, né? Entrou andando devagarinho na sala, segurando aqui na coluna, aquela coisa. Sentou na frente do médico, perito, conversou com o perito, explicou para o perito, entregou os documentos e o perito, pumba, deixou cair uma caneta no chão. O perito fez de propósito, jogou uma caneta no chão para ver se o cara ou a mulher pegava a caneta e como essa pessoa pegava a caneta no chão. Isso é verdade mesmo, tá? Esse caso é verdadeiro. E o que aconteceu? A pessoa, mais que rapidamente, lépido e fragueiro, desceu, pegou a caneta lá embaixo, sem fazer nenhum sinal de dor, tá? Não fez nenhum sinal de dor, abaixou, pegou a caneta, levantou, entregou para o perito e continuou conversando. Por quê? Porque ele estava fingindo dor, estava aumentando a dor. Na verdade, sentia a dor, mas não era do jeito que estava falando, né? Então, uma das coisas que eu falo para você é o seguinte: não adianta fingir. Sabe por quê? O perito, ele tem uma experiência para identificar quando você está fingindo. E aí que você não consegue benefício nenhum, tá? Então, não estou dizendo para você diminuir a dor que você sente. Eu estou dizendo para você falar claramente o que você está sentindo. Olha, doutor, eu tenho muita dor na hora que eu me abaixo e me levanto. Eu consigo, eu faço, mas é com dor, né? Eu tenho dificuldade de estender roupa no varal. Eu não consigo. Quando eu estendo varal, por exemplo, quando eu lavo roupa ou quando eu passo roupa, depois eu não consigo dormir direito, né? Eu tenho que tomar mais medicamento do que o normal porque eu fico com mais dor. Você tem que contar a verdade para o perito sem aumentar, porque quando você aumenta, o perito, com a experiência que ele tem vários exercícios que ele faz com você, pede para você abaixar, levantar, mexer braço, mexer mão. Ele consegue avaliar se você está com dor de fato, se os músculos estão tensos, se você está com limitação de movimento. Ele vai saber quando ele pede para você fazer algum exame, né? Tem muitos exames que o perito faz que são para você se movimentar. Levanta da maca, abaixa, anda, levanta a perna, anda no calcanhar, anda na ponta do pé. Tudo isso, gente, para nós que somos leigos, pode não significar nada, mas eles sabem exatamente o que significa se você tiver dificuldade em andar no calcanhar e não tiver dificuldade, sei lá, com outro movimento. Então,
Toma muito cuidado com o fingir. Não adianta fingir. Não adianta fingir. Só que também não diminua, tá? Porque eu também conheci gente que, na hora que é perguntado pelo perito, fala, não, o senhor consegue fazer tal coisa? A pessoa fala, sim, consigo. Consegue fazer tal coisa? Sim, consigo. Tá, tudo bem, consegue. Mas se tem dor, fala, consigo, doutor? Com dor. Eu tenho dor em tal lugar quando eu faço isso. Consegue levantar a mão? Consigo, doutor, mas dói aqui embaixo. Enfim, gente, o mais verdadeiro, o mais detalhado possível, tá? A informação é preciosa. Você não sabe qual é a informação importante, mas o perito está te avaliando. E cada resposta que você dá é uma informação importante para ele, tá? Informar ao perito atividades que consegue realizar e as que não consegue realizar, que é o que eu falei agora. Cuidado nas pegadinhas, porque eu lembrei do caso. Por exemplo, não tem só esse caso da caneta que caiu no chão, não, tá? Tem caso, eu já ouvi, vocês já devem ter ouvido, gente que vai fazer perícia com problema na coluna, que diz que não aguenta fazer nada, fica o dia inteiro deitado na cama, mas vai pilotando uma moto. Como é que o sujeito quer que o perito acredite que essa pessoa está desesperada de dor, que não consegue levantar da cama, se na hora que essa pessoa vai para a perícia, vai pilotando uma moto, tá? Então, gente, toma cuidado com essas coisas. Ainda que você não tenha outro meio de locomoção, peça para o vizinho levar, vai de Uber, pede para um amigo. Não vá pilotando uma moto, mesmo sentindo dor, porque você escolheu ir pilotando uma moto, não vá de moto, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês, que pode parecer boba, mas é importantíssimo, porque a perícia começa lá no segurança que fica na porta, gente. Aquele sujeito que está ali na porta, ele passa a informação para o perito, tá? Então, e ele está fazendo o trabalho dele. Ele está falando o que ele vê. Ó, porque teve muito fingimento, já teve muita gente fingindo. Então, tem muita gente correta que não conseguiu o benefício que precisava conseguir porque estava incapacitado, mas também tem gente que finge. E é por conta desses porcarias que fingem é que você, que sente dor e está incapacitado, tem dificuldade de conseguir seu benefício. Entendeu? Ok. Informar os movimentos e atividades exercidas no trabalho, como, por exemplo, se você pega peso no seu trabalho, fala, olha, doutor, eu trabalho na empresa tal, tenho que carregar na coluna saco de 30 quilos de tal coisa. Você tem que dizer. E tem que dizer assim, olha, doutor, a gente carrega tantos sacos por dia. O perito, ele precisa ouvir essa informação, ele precisa saber disso. Se ele não vai fazer o trabalho dele, é outra coisa, mas ele tem que saber o que acontece no seu trabalho. Porque lembra, gente, a incapacidade que dá direito ao benefício é a incapacidade para seu trabalho. Então, é importante saber o que você faz, tá? Que você faz quando o INSS nega o benefício, tá? Vamos dizer que você fez tudo direitinho que eu expliquei para você, tá? Eu expliquei para você o que fazer, o documento que levar, você estava com tudo certo, tudo organizado, fez tudo bonitinho, tá incapacitado, mas não conseguiu o benefício, tá? Existem 3 motivos que o INSS nega o benefício. O primeiro, tá? O primeiro é a falta da incapacidade, tá? Então, por exemplo, bom, vou explicar um a um. Primeiro, vamos falar dos 3. A ausência de incapacidade, ou seja, o perito achou que você está ok, pode trabalhar. O segundo, a ausência de cumprimento da carência, que eu vou explicar para vocês o que é, e quando você não tem qualidade de segurado. Então, nessas 3 possibilidades, nessas 3 situações, você tem o seu benefício negado. Às vezes, você está incapacitado para o trabalho, você não pode trabalhar, o perito disse lá no laudo dele que você não pode trabalhar, mas o INSS não concede o seu benefício, porque ou você não cumpriu a carência necessária, ou você não tinha qualidade de segurado, tá? E não estava mais no período de graça. Então,
O que é importante você saber? Como agir em cada caso, porque não é a mesma coisa, tá, gente? Em cada situação, deixa eu ver aqui para passar para vocês. Em cada situação, você vai agir de uma maneira, tá? Então, por exemplo, quando é ausência de incapacidade, não adianta você espernear, tá? Se o perito entendeu que você não está incapacitado, que você pode trabalhar, o que você deve fazer? Procura um advogado, não recorre no INSS. Não perca seu tempo fazendo recurso porque porque o perito não reconheceu sua incapacidade. Porque se você faz um recurso administrativo, o INSS não vai, a junta de recurso não vai botar você para fazer uma nova perícia, então não adianta de nada, tá? Então, o que você vai fazer? O INSS negou o seu benefício porque diz que você está bem de saúde, você vai procurar um advogado ou defensor público para entrar na justiça e 30 dias depois daquela negativa, você vai fazer outro pedido, vai agendar outra perícia lá no INSS. Uma coisa vai ser o processo que vai correr na justiça, que seu advogado vai cuidar, ele vai cuidar e você vai receber no final. A outra coisa é o pedido de novas perícias de 30 em 30 dias. Vai lá, fez uma perícia 30 dias depois, negou, vai lá de novo, espera mais um pouco, faz de novo. Por que eu falo para fazer isso? Para não ficar esperando só a decisão na justiça. Não fica parado, faz os dois, tá? Agora, se o problema é ausência de carência, aí a situação muda um pouco, tá, gente? Por quê? Na regra geral, para você ter direito a receber um benefício por incapacidade, você precisa ter 12 meses de recolhimento de INSS antes da incapacidade. Se você não tem esses 12 meses de recolhimento, vai te faltar carência. E aí, mesmo que você esteja incapacitado, você não vai receber o benefício, tá? O que o INSS tem que fazer nesse caso? Ele vai ter que mandar você para reabilitação profissional, mas você não vai receber nada enquanto você passar pela reabilitação profissional, tá? Só que você vai ser reabilitado. Agora, tem casos que não exigem carência, que são os casos de doença grave, tá? As doenças graves previstas em lei, ou então doença ocupacional ou acidente de trabalho, tá? Então, nesses casos que você tem uma das doenças graves, ou então que seu problema de saúde foi relacionado ao trabalho, ou por conta de um acidente de trabalho, mesmo que seja no primeiro mês de trabalho da sua vida, você não precisa se preocupar porque você tem direito, tá? Então, é muito importante. Você vê como é importante saber a diferença entre quando você tem uma doença relacionada ao trabalho e quando você não tem uma doença relacionada ao trabalho? Muda tudo, né, gente? Tá? Muda tudo. Olha aqui a lista das doenças graves. Faz aí um print para você ter essa informação sempre, tá? Quando você tiver uma doença grave e ficar incapacitado, não precisa cumprir carência de 12 meses, tá bom? Então, são todas essas doenças aqui são consideradas graves por lei, ok? Agora, e se o benefício for negado por falta de carência, como que você pode agir? Nesse caso, você vai ter que provar que o seu problema de saúde tem relação com o trabalho, ou vai ter que provar que você tem alguma doença grave, ou sofreu um acidente de trabalho, ou, por fim, você vai ter que provar que você tem, sim, os 12 meses, tá? Então, nesses casos, é possível recorrer na própria junta de recursos, porque vai ser uma análise documental, muitas vezes. Então, nesse caso, você vai poder fazer um recurso para o INSS, mesmo na junta de recursos, tá? Mas você também pode escolher o outro caminho, que é ir para a justiça, dependendo da prova. Porque, por exemplo, se você depender de uma nova prova pericial, se os seus documentos mesmo escritos não forem fortes o suficiente para mudar a decisão, vai depender de uma nova perícia, então é melhor ir para a justiça, tá? É melhor ir para a justiça. Então, por isso é importante avaliar cada situação. Por fim,
a outra possibilidade de você ter o seu benefício negado é porque falta qualidade de segurado. Gente, quando você recolhe para o INSS, tá lá, recolheu para o INSS, tá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não estava doente, não sofreu nenhum problema de saúde, e aí foi demitido, tá? Você foi demitido. Parou de recolher para o INSS. Parou de recolher para o INSS. Quando você para de recolher para o INSS, você tem um período de pelo menos 12 meses para, se você ficar doente, incapacitado, você pode pedir benefício. Muita gente acha que porque está sem recolher não tem direito, mas não é verdade. Então, você ficou desempregado, você é autônomo, parou de recolher por um tempo, mas você era autônomo. Você tem direito, sim, a acionar o INSS e pedir o benefício. Desde que você esteja, se você não estiver recolhendo, ou seja, se você não tiver qualidade de segurado, você pode estar no período de graça, que é o período pelo qual você ainda permanece acobertado pelo INSS. Esse período é de, no mínimo, 12 meses e de, no máximo, 36 meses, tá? Ok? Como eu fui muito além aqui do tempo, eu não vou explicar mais pormenorizadamente, tá? E aí, quando o INSS nega nessa situação, nesse caso, cabe recurso a junta de recurso. Dá para você discutir na junta de recurso, no próprio INSS, lá você faz o recurso e não na justiça. É possível, tá? É interessante fazer, ok? Bom, aqui está o nosso e-mail. A gente tem o e-mail aqui, mas tem o e-mail aqui. Se você tem dúvida, né? Se você quer deixar aí quer mandar o seu caso para analisar, a gente fazer uma consulta, né, gente? Marcar um horário para falar com um dos advogados especializados no nosso escritório, você pode mandar o seu caso, os seus documentos pelo e-mail que a gente tem aqui, ó, atendimento@raisadvogados.com.br, tá? Porque muitas vezes a pergunta que chega para a gente aqui, a gente não consegue responder por falta de documento. Bom, vamos ver se eu consigo responder aqui algumas perguntas. Vamos lá. Lúcia Helena, boa tarde. Leila, boa tarde. Lucineide, boa tarde. Aqui, ó. O Francisco de Assis está dizendo que ele tem hérnia de disco lombar e cervical. Deve sentir muita dor, né? Boa tarde, doutora Priscila. Vamos lá, Altair Trindade. Boa tarde, doutora Priscila. Um ano cheio de bênçãos para você e toda a equipe Arraiz e Centeno. Obrigada, Altair. Você está sempre por aqui nas nossas lives. Muito obrigada pela sua participação. Só falta compartilhar o vídeo com os amigos, hein? Vamos lá. Não existe perícia. Ele nem olha para a gente, nem deixa a gente falar. Dei 2 laudos de 2 traumas e fui reprovado. Cecília Leal. Cecília, eu sei que existem peritos que trabalham dessa maneira. Eu sei que o perito, muitas vezes, não faz o trabalho dele. Assim como tem bancário que não faz o trabalho dele, tem advogado que não faz o trabalho dele, tem médico que não faz o trabalho dele corretamente, tem perito que não faz também. E é por isso que eu estou aqui. Você viu que eu disse para você como você deve agir em cada caso se você tiver uma negativa do perito? Tá? Então, fica atento, porque nem sempre é interessante recorrer para o INSS mesmo, no INSS, que na verdade não é recorrer para o próprio INSS, mas é administrativamente, tá? Às vezes é importante ir direto para a justiça, porque se você fizer um recurso para a junta de recurso do conselho, não vai ter uma nova perícia, tá? Boa tarde, doutor Fernando César de Campinas, chegando para prestigiar essa excelente live. Olha lá, um colega, tem muitos colegas que assistem nossas lives, eu agradeço imensamente. Inclusive, deixa eu dar uma dica para você que é advogado, que está aqui assistindo a nossa live. Tem professores de universidades que usam nossos vídeos aqui, falam para os alunos assistirem. Eu agradeço imensamente esse prestígio de vocês, tá?
Olha só, eu estou trazendo esse livro aqui, que é uma dica para quem é advogado, Manual dos Benefícios por Incapacidade Laboral e Deficiência. Esse cara aqui é o André Bittencourt, eu conheço ele pessoalmente, e ele é um cara fenomenal. E esse livro dele aqui é fantástico. Estou indicando o livro dele porque vale a pena, tá bom? Mas continuando a falar com o pessoal aqui, vamos lá. Ezequiel Sintra de Oliveira, boa tarde. Fiz meu planejamento previdenciário com vocês e aguardando análise pelo INSS para minha aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa com deficiência. Entrada em 20/12. Que maravilha, Ezequiel. Ficou feliz com o nosso trabalho? Não esquece de compartilhar com os amigos as nossas lives, tá bom? A Cecília falou mais um pouco. Eu fui faxineira 20 anos, por isso fiquei assim. Hoje não limpo nem a minha casa. Tenho hérnia de disco, bico de papagaio e as vértebras estão achatando. Fiquei mais gorda depois que parei de trabalhar. Olha lá, Cecília Leal, o que ela está falando. Os discos que protegem as vértebras estão achatando, ou seja, perderam o líquido e aí faz com que as vértebras se choquem e isso dá muita dor, né? O outro colega aqui está falando que... O outro colega não, o Josué Machado. Eu perdi as falanges distal 4 e 5 do dedo. Tenho direito ao auxílio-acidente? Provavelmente sim. Pérola, boa tarde, doutora. Sou de Recife, tenho fibromialgia e poliartralgia. É possível também ter direitos, viu, a benefícios por incapacidade. Olha lá, Vanderlei de Oliveira. Tenho discopatia e hérnia no L4, L5, tenho dores todos os dias, até vou ter que passar por cirurgia de artrodese. Isso mesmo, a cirurgia para hérnia de disco. Mas olha só, enquanto você não faz a cirurgia, você não deve estar podendo trabalhar. E aí você tem que avaliar se tem o direito ao benefício, se tem qualidade segurado, ou se está no período de graça, né? Para receber o seu benefício, tá? Maria da Luz, eu tenho problema da coluna lombar, protusão discal. Falamos disso hoje, né? Não aconselho, Leonardo Oliveira, não aconselho ninguém a fazer artrodese, já vou para a terceira e só piora. Existem casos mesmo, eu também tenho, eu tive um cliente que ficou sem andar depois de fazer a cirurgia. Mas, gente, são exceções, né? Eu não sou médica, não entendo do assunto, tem que procurar o médico da sua confiança, ouvir uma segunda opinião. Se você não está contente, ouvir uma terceira opinião, né? Mas, estou com soluço. Vanderlei de Oliveira, já ontem a perícia cessou o meu benefício, mesmo levando atestado de 6 meses e o encaminhamento para a cirurgia, e cortaram o benefício. Olha só, Vanderlei, o seu caso está no momento certo de procurar um advogado, tá? É a hora de entrar na justiça, porque se o INSS negou e você está esperando uma cirurgia, você não pode trabalhar até fazer a cirurgia, porque se você está esperando uma cirurgia, é porque seu caso é grave, né? Você não aguenta de dor e o tratamento com medicamento e tal não está surtindo efeito. Então, provavelmente, você não pode trabalhar. Então, se o INSS negou seu benefício, o que você deve fazer? Você deve procurar um advogado para entrar na justiça e obrigar o INSS a reconhecer esse seu direito, tá? Olha, o seu caso é a hora, Vanderlei. Faça isso, tá? A Cecília Leal, eu fiz tomografia, qualquer leigo pode ver como minha coluna está estragada. Cecília, então procura um advogado, tá? Eu não posso falar do seu caso porque eu não estou vendo os documentos, né? Se quiser uma análise pelo nosso escritório, gente, saber se tem direito ou não, tudo certinho, tem que entrar em contato pelo e-mail, mandar a documentação, agendar um horário, tá? Os médicos peritos hoje são preocupados com as pessoas, não são preocupados com as pessoas doentes. Tem gente boa e tem gente ruim, né? Olha lá, a Cecília falando que não pode inclinar para frente, que dói. É um sintoma mesmo da doença da coluna, não é mesmo? Eu falei isso, se vocês assistiram. Tenho hérnia de disco, o Davi Moraes falando. Tenho hérnia de disco na cervical, meu ombro esquerdo vive muito inchado e com dores constantes.
todo remédio, todo dia para dor, trabalho o dia inteiro sentado. Davi, se você não recebeu ou não conseguiu o benefício por incapacidade, você também precisa procurar um advogado, tá, gente? Precisa procurar, não dá para ficar esperando, porque não vai cair do céu, tá? O Vanderlei está dizendo aqui, ó, minhas hérnias saíram para o lado direito e esquerdo, disse o neurocirurgião. Exato, a hérnia de disco é exatamente quando sai a substância de dentro do disco para fora, né? Gente, é muita gente com hérnia de disco. Olha lá. Gerson Gomes, doutora, sou motorista de ônibus há quase 30 anos. Tive que fazer uma cirurgia cervical por conta de uma extrusão. Que eu também falei de extrusão, né? Estou no... Não falei de protusão. Estou no benefício e o juiz determinou por tempo indeterminado. Sinto muita dor. Então, Gerson, você não pode... Por tempo indeterminado, não se sabe quando vai acabar. Se você passar por uma perícia e negarem seu benefício, porque você pode ser chamado para uma perícia de revisão, você sabe disso, né? Você tem que ficar atento, tá? Para não perder o benefício. Ok? Doutora, o Domingos Souza, desde 2009 que recebo auxílio-doença, mas foi acidente de trabalho, estou com outro problema de saúde. A perita pediu para passar no pente fino e pediu aposentadoria como auxílio-doença. Domingo, eu não entendi muito a sua pergunta, então faz o seguinte, manda novamente para mim, se quiser, manda na próxima live, eu vou fazer live de novo na quinta-feira para te responder, porque eu não entendi sua pergunta, tá? Vânia Campos, doutora, eu estou quase 2 anos que adoeci da coluna. Olha só, gente, quando eu falo que a doença na coluna é uma coisa muito comum, o Vanderlei e a Cecília aqui estão contando um monte de coisa. Sheila Soares, fiz uma cirurgia na coluna devido às hérnias em fevereiro de 2021. Trabalhava como promotora de abastecendo o mercado e a empresa não aceita meu laudo, que não posso mais exercer meu cargo. Estou sem... Passei no INSS e ele não olhou nada do que eu levei no laudo. Sheila, pelo que eu entendi, Sheila, seu caso é... Você tem uma doença relacionada ao trabalho, tá? Mas a empresa... não reconheceu, o INSS não te deu o benefício, você está sem receber da empresa, sem receber do INSS. Imediatamente procure o advogado para te ajudar. Eu já tive muitos casos assim, chama limbo previdenciário, que a pessoa não consegue receber do INSS e também não pode voltar a trabalhar, não recebe da empresa, tá? Então, procura um advogado para te auxiliar, tá bom? Se tivesse aqui, eu já ia olhar essa documentação agora, tá? Helena Silva, doutora, falando a verdade, mesmo com as restrições do exame físico, estão indeferindo. Eu não consigo andar 100 metros, varrer, dores fortíssimas no ciático, e mesmo assim nada. Eu acredito, Helena, eu sei que está acontecendo isso, tá? Porque também é uma política de governo, porque o presidente do INSS é uma nomeação. E nós sabemos o quanto o governo está querendo diminuir o gasto, né, com a Previdência. Tanto é que cortou o orçamento exatamente da Previdência, tá? Então, gente, presta atenção. Se você acredita que está incapacitado e você não passou na sua perícia, procura um advogado, porque a gente consegue reverter a maior parte das decisões que o INSS dá, dizendo que a pessoa não está incapacitada. A pessoa chega na gente, a gente vai para a justiça e consegue reverter. Às vezes, sem perícia, só com os documentos, tá? No final do ano passado, a gente entrou com um caso assim, que o INSS tinha negado, quando a gente entrou na justiça, o juiz deu até liminar. Então, não fique esperando, gente, não fique esperando sem fazer nada. Ao mesmo tempo que você procura um advogado para entrar na justiça, você pode, dali 30 dias, fazer novo pedido no INSS. As pessoas, às vezes, não procuram advogado porque sabem que a justiça é demorada, ficam com medo de ficar sem receber. Só que muito mais sério do que ficar sem receber é ficar sem andar depois, porque voltou para o trabalho para não ficar sem receber, vai piorando, fica numa cadeira de roda, não consegue mais trabalhar, não consegue mais andar, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você vai para a justiça e para não ficar esperando a decisão da justiça, que às vezes demora, você também, a dali 30 dias, faz um novo pedido, um novo agendamento de perícia. Depois,
Negou de novo, por quê, gente? Porque você não vai passar sempre pelo mesmo perito. Cada perito vai examinar de uma maneira. Não é 100% das vezes que vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, não percam a esperança, não procurem seus direitos, não deixem de procurar seus direitos, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, que eu já tô rouca, sem voz, de tanto que eu falei. Estava tão animada de estar aqui com vocês nessa primeira live do ano de 2022. Muito feliz de estar com vocês. Então, eu peço que, se você achou essa live importante para você, se você teve algum benefício, alguma informação importante, eu peço para você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, tá bom? Tchau, gente. Até quinta-feira. Amanhã tem live da Carolina, tá bom? Até mais!